Eu estou feliz com Jesus, apesar de um pouco cansado, né? E ontem nós ficamos de 1h da tarde até as 9 e alguma coisa da noite em um fórum de escola bíblica dominical. E foi bênção, irmãos, né? Acabou sobrando até para mim. Né? Chegamos lá, os professores atrasaram um pouquinho. Aí enquanto os professores atrasam, aí o Valgônia, você, meu filho, vai falando para nós aí. Mas foi bênção, irmãos. Deus abençoou e foi bênção. Amém. Foi um enriquecimento muito bom para o nosso crescimento, né? E até não, com certeza, irmãos, é bênção. Eu gostaria, irmãos, era um trabalho igual a ZBO, a Escola Bíblica de Obreiros, né? O Seminário de Escola Dominical. Se possível fosse, irmãos, pararíamos um ônibus aqui e levava todo mundo, porque é para o nosso crescimento. E uma coisa que eu sempre digo: o conhecimento, ele não ocupa espaço. Aí alguém fala, pastor, eu não sei ler. Não tem problema, irmãos. A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que leem. Mas a Bíblia sempre tem um mas. Muito mais. Mas bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam. Guarda onde? Salmo 119, irmãos. Está escrito assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar no cantinho. Importante, irmãos, é nós carregarmos a palavra. Eu não tenho que dizer para alguém que sou pastor ou que eu sou cristão apenas quando eu estou com uma espada na mão. O soldado, ele é soldado durante 24 horas. Ele fardado ou não fardado, ele trabalhando, ou ele de folga, ou ele de férias, o soldado, ele é soldado. E nós somos soldados de Cristo. Amém? E eu, como soldado de aqui, eu estou fardado, né? Terno, bonito, terno, né? Terno abençoado, um presente que eu ganhei, glória a Deus. Né? Mas o soldado continua sendo soldado. O soldado, irmãos, ele nativo ou fora da ativa, tanto que o soldado não aposenta, certo? O policial, ele pode ter os seus 30 anos de serviço, ele reforma, quer dizer, ele está à disposição para ser convocado a qualquer momento. E nós somos soldados de Cristo, amém? E como um bom soldado, nós temos que saber manusear a nossa arma. E dessa feita, a lição de número 8 vai estar falando sobre uma das mega armas que o cristão tem, certo? Uma mega, eu falo mega, irmãos, é porque eu não tenho uma palavra maior, né, para poder dizer o potencial dessa arma, amém? Vai dizer a nossa lição sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. O que é o enfraquecimento? O que é enfraquecimento? Olha, o pessoal está crescendo, irmãos. Já começou fazendo uma pergunta: o que é enfraquecimento? O irmão Joaquim, lá no sítio dele, tem uma varanda lá. E nessa varanda eu observei que cupim comeu uma dos esteios, vamos dizer assim, né? Uma das colunas, certo? Com o cupim comer aquela madeira, que é mais ou menos madeira eucalipto tratada, só que durante muito tempo, aquele é comum, colocaram madeira não era tratada. Então veio o cupim e comeu a madeira, certo? A madeira foi enfraquecida. Ela está lá, ela ainda suporta o peso, mas se alguém der um tronco nela, ela vai cair, certo? É um exemplo que eu usei para dar enfraquecimento. O enfraquecimento é quando você torna uma coisa aquém do objetivo que é estabelecido, certo? Eu enfraquecer alguém, eu pego aí vamos falar de madeira mesmo, certo? Uma parede. Aqui está uma parede muito boa. Eu vou de lá com a marreta e uma caiadeira e começo a cortar o tijolo.
e vou cortando o tijolo. Cortei o primeiro gomo. Cortei o segundo gomo. Bom, tem tijolo que tem 2 gomos, tem tijolo que tem 3 gomos, tem tijolo que tem 4 gomos. Digamos que o tijolo tenha 3 gomos. Eu corto o primeiro, corto o segundo, corto o terceiro. A parede caiu? Não. O que ficou na parede? Coluna. Não. Digamos que essa coluna. Porque você cortou só no meio. Então... Não, na verdade eu cortei o tijolo todo. Ficou só a massa, o reboco e a capinha da última da casca do tijolo. A parede caiu? Não. A parede continua ali. Enfraquecido. Só que ela está enfraquecida. Certo? Qualquer uma batida que alguém dá vai derrubar aquela parede. O enfraquecimento da identidade. E eu agora quero, já que eu respondi a pergunta da irmã Clara, eu quero perguntar o que é identidade. O que é uma identidade, irmãos? É uma carteirinha que a senhora tem. E prossiga. Referência. Também. Identidade, irmãos, ali. Quem tem minha carteira de identidade? Alguém está com a sua fácil aí? Ninguém está com a carteira de identidade, não? Não. Nem tá. Por favor, me empresta aqui essa identidade. Por favor. Alguém aqui, irmãos, anda dentro da lei. Que identidade nós temos que andar com ela. Linda. Pelo menos alguém anda dentro da lei. Aqui está uma identidade. Primeiro, ela vai ter um número de uma cédula de identidade. É uma cédula, né? Nós falamos carteira, mas é uma cédula de identificação. Ela tem o que aqui? Primeiro ponto, ela traz um número único em todo o Brasil. Não pode existir outro documento com essa numeração. Esse número aqui que é a identificação de um certo indivíduo, de uma certa pessoa. E essa pessoa aqui chama Ana Paula Silva de Moreira. Então, em qualquer lugar do Brasil, se você for pesquisar por esse número, vai aparecer lá uma relação dessa pessoa. Através desse número. Aqui você vai ter o nome do pai, você vai ter o nome da mãe, você vai ter o estado que ela nasceu, né? Que ela é baiana, né? Nós estamos em Minas Gerais, nós temos uma baianinha conosco aqui, gente, glória a Deus, né? Ela vem da cidade de Itamaraju, certo? Aqui vai dar a data do nascimento dela, né? E se ela cometeu algum crime, se ela teve alguma passagem criminal, também vai estar registrada. Se ela, vamos dar um exemplo, digamos que eu sou o dono de uma loja, e ela veio fazer uma compra na minha loja, ela veio comprar, e ela chega para mim, seu vendedor, seu dirigente, seu gerente de uma certa empresa, tem como o senhor me vender essa mesa, essa caixa de som financiada? Qual a resposta do vendedor? Tem. Me empresta, por favor, a sua identidade ou o seu CPF, porque na identidade também tem o número do CPF dela. CPF significa cadastro de pessoa física. Se for CNPJ, significa cadastro de pessoa jurídica. Né? Essa é a definição de CNPJ e CPF. Eu vou então lançar o CPF dela e vai mostrar uma lista. Se ela já comprou, em quais lojas que ela já comprou, vai me mostrar em qual loja ela já comprou. Se ela pagou as prestações em dia, vai mostrar se pagou. Agora, se ela tiver comprado na loja do irmão Ares e não tiver pagado, vai constar cidadão inadimplente na loja tal, rua tal, número tal, ou inadimplente no cartão de crédito, comprou e não pagou o cartão de crédito. Vai constar também que o cidadão, certo, deu cheque sem fundo, deu calote em alguém. Isso está tudo registrado através de quê? De quê? Da sua identidade, certo? Isso, irmãos, não é só um pedaço de papel que você sai mostrando para os outros aí. Você anda com ele, se acontecer um acidente, alguém vai saber quem você é. Não. Isso aqui traz todo o registro da sua pessoa.
Então, estamos falando do enfraquecimento da identidade pentecostal. Identidade é a característica que define uma pessoa ou alguma coisa. Por favor? Agora vai falar de pentecostal. O que é pentecostal? Alguém sabe me dizer o que é pentecostal? Pentecostal é derramamento do Espírito Santo. Derramamento do Espírito Santo? Alguém tem alguma colocação contrária ou favorável ao que a irmã Maria falou? Irmãos, lembra-se que nós estamos em uma escola. Na escola, o professor não sabe tudo. Na escola, muitas das vezes, os alunos sabem mais do que um professor. O que significava pentecostal? Pentecostal, Pentecoste, vamos falar então. Pentecoste, em Israel, Festa da colheita. é a festa da colheita. A colheita se inicia na Páscoa. Na Páscoa dá-se o início das colheitas, certo? É um período de 50 dias. Primeiro, produto a ser colhido é o trigo e a cevada. Porque nesse período, irmãos, trazendo aqui uma informação de graça, lembra lá da parábola que Jesus contou sobre o joio e o trigo, deixai-o junto até a época da colheita? Quando começa a ventar, o trigo, ele é flexível. O vento vem, o trigo deita. Isso começa na Páscoa, um pouco antes da Páscoa. O vento veio, igual o mês de agosto agora, é o mês de vento aqui no Brasil, né? Pelo menos aqui na nossa região sudeste. O vento vem, o trigo faz isso, ele deita no chão. O joio, por outro lado, ele é rígido, ele permanece firme. Quando o trigo deita, então dá-se o início da colheita. O trigo é muito parecido com o joio. A folha é parecida com o joio. Detalhe, tem muitos pregadores aí que falam que o joio não tem alimento dentro, não tem semente. Tem. Existe 7 tipos de joio, certo? Existe um tipo de joio que não tem semente e o outro tem a semente e é idêntica à do trigo. Para definir qual é o trigo e qual é o joio, é porque o trigo vai deitar, aí fica mais fácil do ceifeiro ir lá cortar o trigo e levar o trigo para o celeiro. O joio permaneceu em pé, o joio não presta. Então, irmãos, como o joio permaneceu rígido, é mais fácil chegar com um facão, cortar o joio depois da colheita do trigo e jogar o joio no fogo, certo? Isso é uma característica. Penta significa, no algarismo romano aí, 50. Ou seja, Pentecoste, ou Penta, é 50 dias após a Páscoa. Ou seja, Jesus morreu na Páscoa e ressuscitou o terceiro dia. Conta-se 50 dias após a morte e ressurreição de Cristo. 50 dias passados, Jesus ressuscitou e ele esteve com os discípulos com um período de 40 dias. Nesses 40 dias, Jesus vem trazendo revelações para a igreja. E uma curiosidade: Jesus, depois de ressuscitado, ele não apareceu apenas para os discípulos. Jesus apareceu para em média de 500 pessoas. 500 pessoas. O apóstolo Paulo, ele escreve e fala: olha, dessas 500 pessoas, muitos ainda estão vivos, mas uma boa parte já dorme. E depois, por último, ele apareceu também para mim como um Agostinho. Então Jesus apareceu para em média de 501 pessoas. 501 pessoas, certo? Durante esses 40 dias, Jesus se revelou de diversas formas e maneiras. Após vencer os 40 dias, ele dá uma ordem aos discípulos. A ordem está em Atos capítulo 1, versículo 8. Se alguém quiser ler, para nós darmos seguimento ao assunto do enfraquecimento da identidade pentecostal, é bom nós sabermos o que é isso. Primeiro, Atos capítulo 1, versículo 8. Quem achou, lê para nós.
Por favor. Por favor. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até as regiões mais distantes da terra. Repete de novo. Mas recebereis o quê? Mas recebereis poder. Poder. É isso que era a palavra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo. Para quê? Para você ser minhas testemunhas. Onde? As perguntas que eu sempre falo. Devemos estudar a Bíblia com entendimento. É ler fazendo pergunta. Para quem Jesus estava falando e por quê? Primeiro, eu vou receber poder. Para que eu quero poder? Primeiro, para me ser testemunha. Onde? Jerusalém. E depois, Judéia. Depois, Samaria. E depois, até as regiões mais distantes da terra. Ou até os confins da terra, que no caso foi nós aqui no Brasil, o testemunho que foi andando, chegou e nos alcançou. E hoje nós estamos testemunhando. Certo? Os discípulos então, lembre para quantas pessoas que Jesus apareceu, irmãos, depois de ressuscitado ou ressurreto? 501 pessoas. Não esquece Paulo não, irmãos. Ele apareceu para 500, depois apareceu para Paulo. Mas eu creio que ele pode ter aparecido para mais alguém que não foi registrado. Certo? Jesus então, para as 500, esquece o Paulo, que o Paulo é o abortivo, que ele mesmo disse. Deixa o Paulo de lado, que vai ser alguns anos depois. Ora, Jesus apareceu para 500 e falou para eles assim: olha, permanecei em Jerusalém. Ou seja, não saiam de Jerusalém, porque a promessa do meu Pai vai descer em Jerusalém, porque era a promessa. Jesus não falou, né? Que vocês vão receber a promessa do meu Pai. Permanece aqui até vocês receberem. Os discípulos estavam felizes, porque Jesus havia ressuscitado. Mas Jesus falou isso e ó, voltou para a glória. A Bíblia diz que, estando eles ali ainda, né, no Monte das Oliveiras, Jesus deu essa instrução e ó, foi levando ao céu. E veio a nuvem e o cobriu. Pronto, os discípulos agora lascou, irmão Joaquim. Estamos sozinhos. Jesus nos deixou de novo. Ah, mas alguém falou, seu irmão Pedrão, mas ele fez uma promessa para nós permanecer em Jerusalém. Rapaz, e agora? O que nós vamos fazer? Vamos para o Senado. Vamos reunir todo mundo no Senado e continuar esperando. Só que eles estavam alegres e ao mesmo tempo com medo, porque as autoridades, tanto religiosas, tanto civis, estavam procurando eles para o prender. Certo? Todo mundo reunido com medo. Geralmente as mulheres iam na rua, compravam alguma coisa e traziam para eles alimentar. E os homens, todo mundo lá dentro travado. Passa um dia, dos 500 deve ter ficado umas 400. Você está doido? Eles vão invadir isso aqui e prender todo mundo. Passa 2 dias, mais um cara vai embora. Passa 3 dias, passa 9 dias. Aí deve ter ficado umas 150. No 10º dia, a Bíblia diz que tinha aproximadamente 120 irmãos permaneceram. Aí a Bíblia diz que estavam todos ali reunidos. Uns oravam, um grupinho ali, irmãos, cantando, um grupinho ali orando, o outro grupinho aqui falando: oh, Jesus falou para nós continuar esperando. Jesus falou que ele ia enviar uma promessa aí, irmão, aproximadamente 9 horas da manhã. Oh, aleluia, irmãos. Atos capítulo 2 vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar, aproximadamente 120 irmãos. Aí de repente que acontece, oh aleluia, o céu se abre, o Espírito desce, é de repente que acontece, Jesus aparece, oh irmão. Os irmãos estavam ali reunidos e com medo, oh aleluia, estavam com medo.
Aí de repente, 9 horas da manhã, um barulho. O som de um vento. Já viu quando o vento chega, irmão, sacudindo tudo? Hã? Impetuoso, quer dizer forte. Irmãos, tem hora que o vento vem, que arranca raízes, rolam pedras, levantam poeira, destelham, carregam o carro, carrega tudo, porque o vento é forte. Aí vem um vento veemente, impetuoso, e a casa estava fechada. Interessante, a casa estava fechada. E a Bíblia diz que invadiu aquela casa. Quando o vento invadiu a casa, o Espírito, pum, caiu. Tem gente que fala que desceu, mas a Bíblia diz que o Espírito caiu sobre eles. Imagina, irmãos, um peso. Aí irmão João vai para o chão, irmão Tiago vai para o chão, irmão Tomé, que era duvidoso, cai lá estrebuchado no chão com tanto peso. E foi visto línguas de fogo sobre eles. Foi visto línguas como que de fogo sobre eles. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Tanto que existia ali naquela festa de Pentecoste, nações de todo mundo conhecido naquela época. Porque havia judeu espalhado pelo mundo inteiro. Está aberto aí, Joaquim, Mandrá? Lê para mim quantas nações tinha aí. Prossiga para frente um pouquinho. Achou aí, Maclaro? Estavam reunidos ali judeus. Em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações. Não é de todas as nações. Prossiga. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa. E primeiro ponto. Eles estavam no cenáculo, presos dentro de uma casa, escondido, com medo. Aí de repente aquele som fez um barulho tão grande que a cidade toda se alvoroçou. E todo mundo começou a correr em direção do lugar que eles estavam. Certo? Prossiga a leitura, irmão Joaquim, vai falar quantas nações. Estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Peraí. Cada um os ouvia falarem suas próprias línguas. Vamos traduzir hoje. Tinha um inglês aqui, ouvia falar em inglês. Tinha japonês, ouvia falar em japonês. Tinha coreano, ouvia falar em coreano. Tinha português de Portugal, ouvia falar em português de Portugal, que é diferente do português do Brasil. Certo? Tinha um russo aí, ouvia falar em russo. Tinha tibetano e ouvia falar em tibetano. Aí o povo correu e o que aconteceu? Para que todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por que não são galileus? Pois não são esses todos galileus? Todos esses homens que estão falando? Prossiga. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua que somos nascidos? Os homens falavam o grego, que o grego, irmãos, era como se fosse o inglês hoje. Hoje o inglês é uma língua que se fala em todo o mundo. Então, eu aconselho as pessoas mais jovens que estão aqui, aprendam o inglês, porque o inglês é uma língua universal. Aprendam. Não estou falando só do básico, não. Hoje você faz curso de inglês até pela internet. Certo? O grego naquela época era como se fosse o inglês hoje. É uma língua, o mundo inteiro falava o grego. Só que as pessoas falavam a língua do lugar onde eles eram nascidos também. Certo? As pessoas falavam a língua desse lugar. E quando desceu o Espírito, o povo começou a falar uma língua que eles não tinham conhecimento dela. Eles começaram a falar em língua, só que o Espírito Santo fazia com que as pessoas ouviam
eles testificar das grandezas de Deus no seu próprio idioma. Ali, aí chegou os críticos, eles estão bêbados, está todo mundo aí cheio da marafa. Aí, irmãos, lembra que os irmãos não aguentavam nem sequer se mover? Aí, de repente, um deles se coloca em pé, e era aquele que botava para quebrar. Pedrão! Lá vem Pedrão! Todo mundo lá. Aí Pedro faz isso. Fica de pé. E os caras na porta, esses caras, tá todo mundo bêbado. E Pedro começa andando. Aí uma Maria grita: irmão João, segura o Pedro que ele vai fazer um estrago lá fora. Irmã Maria, eu estou tão cheio que eu não consigo. Madalena, pega o homem. Tem jeito não. Ô Tiago, Felipe, segura. André, para seu irmão. Como é? O homem estava prostrado. E lá vai Pedro. Todo mundo, Pedro vai fazer um estrago. Mas esqueceram de que Jesus falou com ele: Pedro, quando você se converter, você fortalecerá os seus irmãos. Pedro andou 3 anos com Jesus e não era convertido. Mas na hora que o Espírito caiu, Pedro estava com o coração aberto, irmão, para o Espírito trabalhar e moldar. E lá vai Pedro andando. Todo mundo nós já estávamos complicados, escondidos, presos, confinados. E Pedro vai colocar tudo a perder. Mas aí Pedro, chegou na porta. Todo mundo lá, os cachaceiros, os pés de cano, todo mundo bêbado, 9 horas da manhã. Aí Pedro faz um sinal. Eu creio que Pedro fez o sinal. Calma. Todo mundo parou para ouvir eles. Varões, irmãos! Aí, irmão João, que estava lá com medo que Pedro ia falar, cai o queijo. Irmã Maria, o que aconteceu com esse homem? E ele fala: o que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia que falou Joel. Está escrito em Joel capítulo 2, versículo 28. Quem quiser abrir em Joel, pode abrir lá para conferir. E disse assim o profeta Joel: e acontecerá. Eu estou parecendo Pedro, irmão. Estou eloquente, olha. É uma escola, pastor. Calma, se controla. E Pedro começou, irmãos. O que está acontecendo aqui hoje, irmãos, foi o que foi dito pelo profeta Joel. Joel, irmãos, ele profetizou. E depois eu creio que foi que eu falei. Ninguém vai perguntar por quê, não? Por quê? Porque o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, irmãos, ela era restrita a sacerdotes, a profetas e a reis. Era restrita. Em uma época ou outra, Deus usava uma pessoa ou outra que não estava nesse enquadro espiritual. O Espírito, quando recebia a pessoa, recebia a unção, o Espírito vinha sobre ele. Você pode ler lá em Juízes, o caso de Sansão, e falava: e o Espírito do Senhor veio sobre ele. E ele pegou uma queixada e matou 2.000 filisteus. O Espírito de Deus vinha e os homens faziam. E o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Quando o Espírito Santo via sobre alguém, uma correção, juízes também que faziam o papel como se fosse um rei, recebiam o Espírito Santo. E o profeta Joel, ele profetiza assim, está escrito assim no capítulo 2, versículo 28, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, em que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão visão. Vossos jovens terão visão. E sonharão os vossos velhos. Até sobre os servos. E as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia, diz o Senhor. Essa é a profecia de Joel. Aí, na hora que Joel profetiza isso, eu pensei:
Jeová, o Senhor realmente mandou eu falar isso? O pessoal vai me ter como falso profeta. Mas Jeová mandou, irmãos. Quando Jeová manda, Jeová cumpre. Aí Pedro começou falando: olha, vocês podem ver que é a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Esses homens não estão embriagados, mas é o cumprimento das profecias de Joel, a qual Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, que vós matastes pelas mãos dos romanos, né? Mas Deus ao 3º dia o ressuscitou. E Pedro começou tão eloquente, prega aqui, prega ali, e o negócio foi andando, foi chegando gente. Aí alguém fala: irmãos, aqueles que falavam que eles estavam bêbados, já chama de irmão. O que nós devemos fazer? Aí Pedro: é necessário que creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Ainda fala mais: e que nenhum outro nome há, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, pelo que importa que sejamos salvos. E esta mensagem é para vós que estáis, todos que estão perto, para todos que estão longe, e para todos quanto nosso Senhor chamar. E o povo: eu quero. Quantas almas aceitaram Jesus? 3.000 almas converteram naquele dia. 3.000 almas. Essa é a identidade pentecostal, promessa de Jesus. Jesus prometeu e cumpriu. Só, irmãos, que hoje nós estamos... Irmãos, entenderam o que é pentecostal agora, irmãos? Entenderam? Ficou claro? Penta, 50 dias, ou seja, corte e colheita. Então, 50 dias após a Páscoa era o Pentecoste, certo? Lembraram disso? Lembramos? Lembramos. Então, significa que Deus escolheu esse dia para reavivar a igreja. Pastor, a Bíblia fala que no fim de tempo Deus vai mandar derramar, como é que fala? Avivamento sobre as igrejas. Dizia, mandou avivamento. O avivamento já veio? Avivamento já veio ou não, irmãos? Já? Quando? Eu acho que começou no Pentecoste, não é? Tem certeza? Se eu acho, eu tenho certeza. Eu acho. Eu acho. O que é avivamento? Avivamento, irmãos. Vou dar um exemplo. A irmã Maria tem um fogão a lenha na casa dela, não tem, irmã Maria? Né? Acho que todo mundo aqui já chegou primeiro perto do fogão a lenha. Avivar. Sabe quando a brasa está lá quase apagando? Põe lenha, né? Aí você põe uns gravetinhos. Não, antes de colocar a lenha grossa, você põe uns gravetinhos, até palha, para avivar. Aí assopra. Assopra, Espírito de Deus. Eu não sei o hino, não, só sei esse pedaço. Né? O Espírito soprou, ou seja, alguém sopra a brasa. Ela vai reavivando. Reavivando quer dizer voltar à sua essência. Já que foi feita a pergunta da irmã Maria, juntamente com a pergunta da irmã Ana, então, irmãos, no primeiro século o Espírito veio, explodiu e pum! Dominou todo mundo. Só que morreram todos os apóstolos. O último a morrer foi João. Segundo a história, João morreu no ano 100. Aí tem sempre uma interrogação. Ninguém sabe ao certo se ele morreu no ano 100 ou se ele morreu com 100 anos. Mas eu prefiro deduzir que ele morreu no ano 100. Certo? Após a morte dos apóstolos, levantou-se os pais da igreja. Eram homens que defendiam o evangelho a qualquer custo. Apareceu-se um homem chamado Santo Agostinho.
O Agostinho, hoje é conhecido aí na Igreja Católica como Santo Agostinho. Alguém já ouviu falar dele? Hã? Agostinho. Aprendeu na escola? Ouvi na escola. Peraí. Ouvi na escola. E o que esse homem fez? Esse homem, esse Agostinho, tudo indica que ele era um homem que não tinha recebido o Espírito Santo. Tudo indica que ele não tinha recebido a promessa. Então ele defendeu a tese que a nossa lição está até falando sobre ele aqui, certo? Agostinho. O Agostinho, ele defendeu a tese, está aqui no segundo ponto da lição, vai estar falando da atualidade dos dons espirituais. Agostinho da Hipona, ele nasceu no ano 354, morreu no 430, ele introduziu na igreja o erro doutrinário que os dons haviam cessado. No entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo haviam sido restritos ao período apostólico. Este ensino moldou o catolicismo, não, a igreja católica, para que ninguém venha criticar. A palavra católico significa universal. A igreja católica é como eu dizer, igreja universal, que ela abrangia todo mundo daquela época. Então são romanos, né? Católico, aí eles acrescentaram o romano. Então isso aí já é uma questão doutrinária deles, certo? Eu não posso entrar em mérito. E a igreja católica então se moldou, porque Agostinho era um grande teólogo, um grande filósofo, um grande estudioso. A igreja então moldou, e ele era um bispo, ou seja, um presbítero da igreja, e ele moldou, através do seu ensinamento, a igreja católica se moldou em cima disso, que o Espírito Santo tinha sido para a igreja primitiva e havia cessado. Só que lá em Marcos 16, o Senhor Jesus, ele falou alguma coisa para mim. Alguém abre para mim, lê o versículo 17 de Marcos 16. Marcos. E estes sinais. Bom, parou. O que Jesus falou em Marcos 16? Prossiga. E estes sinais seguirão aos que crerem. Seguirão aos que querem quê? Em meu nome. Estes sinais. Os demônios. Peraí, calma. Estes sinais seguirão ao que crê. Aí eu tenho que fazer uma pergunta. Crerem em quê? Em quem? Em meu nome. Jesus falou. Estes sinais seguirão ao que crerem em meu nome. Aí em nome de Jesus nós vamos fazer o quê? Agora prossiga. Expulsarão os demônios. Bom, pronto. Expulsarão os demônios. Então quer dizer que a igreja tem autoridade tanto na terra quanto no mundo espiritual. Isso é uma coisa que eu, como igreja, tenho que entender. Essa autoridade não está sobre os ombros dos pastores, dos presbíteros, dos obreiros, não. Essa autoridade está no nome de todos, sobre os ombros de todos aqueles que creem em nome do Senhor Jesus. Prossiga, expulsarão os demônios. E prossiga. Falarão novas línguas. Peraí, então falar nova língua. Primeira coisa, se eu creio no Senhor Jesus, esse sinal vai me seguir. E um dos sinais que falarão em Línguas. novas línguas, línguas que ele não entende. Certo? Então isso é um mandamento. Agostinho ignorou estes fatos. E a igreja foi moldada, irmãos, nesse fato. O Espírito Santo foi extinto? Não. Só que através deste ensinamento, quando alguém começava a falar uma língua que eles não entendiam, a pessoa era taxada de bruxaria. E a igreja pegava esses irmãos que estavam cheios do Espírito Santo e faziam o que com eles? Eles faziam o que com as bruxas, irmãos? Queimava os irmãos, fazia aquela fogueira, pedia os irmãos para blasfemarem,
para negar a sua fé, e a própria igreja matava queimado, colocava a pessoa amarrada no poste, e ainda vinha um sacerdote, vamos traduzir em português, um padre, para excomunhar a pessoa, para tentar resgatar a alma dela e mandar a alma por purgatório. Que purgatório, para mim, é um lugar cheio de purga. Para mim, Valbone, purgatório é um lugar cheio de purga. Certo? Só que de tempo em tempo levantava um, e a pessoa era queimada. Certo? Aí de repente nasceu um homem chamado John Hus. Quem foi esse? Este foi um homem que pregava eloquente, cheio do poder de Deus. E sabe o que aconteceu com ele? Esse é um dos últimos. Sabe o que aconteceu com ele? A igreja o perseguiu e o queimou. O cara botou fogo nele. Só que ele, na ânsia da sua morte, ele profetizou. Na ânsia da morte, ele profetizou. Ele diz: João Hus significa João o Ganso, porque a família dele mexia com um criatório de ganso. Ele disse ali, em chamas, ele diz: hoje vocês podem matar um ganso. Um cara tem 2, eu não sou ganso. Você não é ganso, não? Não é Joaquim Ganso, não. Tem 2, eu acho que 3 lá. Eu acho que 4 tem 4. Joaquim Ganso. Brincadeira, irmão. Ele diz: hoje vocês podem matar um ganso, mas daqui a 100 anos lançará um cisne, e o cisne ninguém poderá matar. Morreu João Hus. Queimado. 100 anos depois. 100 anos depois da morte de John Hus, aí nasce um cisne. Quer saber quem é um cisne? Pergunta! Quem é um cisne? Nasceu-se um homem que foi conhecido como Martim Lutero. Ele era sacerdote, ou aspirante a sacerdote, né? Era um monge. E ele começou a estudar a palavra de Deus. E encontrou escrito que o justo viverá pela fé. E ele glorificou a Deus. Esse negócio, aí ele começou a estudar. Ele como homem, irmãos, como ele faz na sua autobiografia, que ele como homem, lá no mosteiro onde ele ficava, se ele olhasse para uma mulher e tivesse desejos sexuais, sabe o que ele faria? Tinha que esfregar todo o chão do mosteiro com escova de joelho para pagar pelo seu pecado. Esfregar, que chão de pedra. E não era só ele não. O que é um mosteiro? Mosteiro. O mosteiro era como se fosse um convento hoje. Um quê? Convento. Um local onde fica padres e freiras. Freiras. Certo? Mosteiro, um templo, onde as pessoas vivem ali enclausuradas, ou seja, sem contato com o mundo exterior. Tipo preso, né? Tipo preso. É tipo preso. As pessoas, só que há 500 anos atrás, as pessoas faziam um voto de pobreza. Se eu fosse rico, eu podia pegar um dos meus filhos e mandar para o mosteiro para ele estudar para ser padre. Que a maior honra para uma família é ter um padre na família. E Martim Lutero foi mandado para lá. E os irmãos entenderam o que aconteceu. Martim Lutero vai a Roma. Então ele... Gente, para receber a bênção de Deus não tinha honra maior do que a pessoa ir na Catedral de Roma. Só que quando ele chegou lá e viu que a indulgência, vocês aprenderam isso na escola secular. Ensina não. Vocês não prestam atenção, talvez. Não ensina não? Então eu vou passar a ensinar então. Vou lá para a escola, pode falar com a professora, se quiser uma palestra de religião, o pastor está disponível para ir lá auxiliar. Eu vou te expulsar de lá. Não, eu não agrido religião de ninguém. Eu vou falar sobre a história, e a história, não vou usar a Bíblia, eu vou usar livros seculares. Certo?
Eu vou usar livros seculares. Correto? E nisso, irmãos, para os irmãos entenderem, ele, quando ele entra na fila para rezar ali, né, diante do túmulo de São Pedro, né, ele começa a passar, e a fila é grande. Quando ele vai fazer a festa, o sacerdote: cadê a sua oferta? Põe aqui, eu tenho que orar pelo meu. Põe a sua oferta aqui, rapaz. E ele então vai passando e viu que o povo ali só estava querendo dinheiro, e fé que era bom, nada. E ele começou mais uma vez a estudar as escrituras. Mas aí ele resolveu fazer a reforma. Ele escreveu as suas 90 e quantas teses? Isto, 90 aí? Sim. Tese. Escreveu 95 teses e pregou na porta do catedral. E uma das primeiras dizia que o justo viverá pela fé. E ele começou a pregar contra a igreja. Teve os seus 5 solos. Somente as escrituras, somente a fé, somente o nome de Jesus, a salvação somente pela graça, não precisa fazer sacrifício. Aí ele foi perseguido pela igreja, foi excomunhado, excomunhão, o padre o excomungou. Quando o Papa excomungava alguém, significa que a pessoa, dentro da tese da Igreja Católica, a pessoa excomungada, ela não tem direito mais à salvação, ela está condenada para sempre ao inferno, e se possível, de cabeça para baixo. Isso significa excomunhão, certo? E ele então se revoltou e começou a traduzir a Bíblia. Foi perseguido pela igreja, mas como ele era um cisne que John Hus tinha profetizado, o cisne foi protegido. Cisne, irmãos, alguém já viu um cisne na gaiola? Não? Aí um certo conde ou duque, né, na época, pegou ele e o escondeu no seu castelo. E durante esse período ele transcreve a Bíblia. Aí é a Bíblia luterana. Você até ouviu falar sobre ela ontem? A Bíblia do Lutero. Tem igreja luterana até hoje? Certo, tem. Certo? Aí chamam ele, né, para ter um debate com os cardeais, com os bispos, mas com a intenção era de matá-lo. Se vocês viram um filme, vocês vão ver. Tem um filme de Martinho Lutero. Martinho Lutero. Vocês podem olhar na internet que está liberado e ir para todo mundo. Esse Martinho Lutero, eu acho que até na Netflix tem ele. Martinho Lutero. Só que é filme que ninguém quer ver, né? O pessoal quer ver. Né? É mais ou menos isso. Verdade. Aí Martinho Lutero, só que o duque ficou sabendo. Só que ninguém sabia que era esse duque que estava, né, protegendo ele. Aí chamaram a corte lá e ele estava lá presente. Aqui, nós vamos interceptar a caravana de Lutero em tal local e vamos matar o cisne. Só que o duque ficou sabendo, ele mandou uma caravana de soldados aqui, antes de chegar na emboscada que estava sendo marcada pela igreja. Ele mandou uma caravana de soldados aqui, cegaram e sequestraram Martinho Lutero como se fossem soldados, como se fosse para matar. E os homens que estavam com Lutero mataram alguns, deixaram alguns vivos. Eles chegaram e falaram que nós fomos atacados por homens mascarados e que levaram Lutero, certo? Aí, como ele não chegou cá e foi encontrado os soldados todos rasgados, todos machucados que ficaram vivos, aí automaticamente deduziu que um outro grupo havia interceptado e matado, mas ele foi escondido. Ele foi protegido. Cumprindo-se a promessa de John Hus. Só que ele, devido aos seus ensinamentos, ele não foi adepto, ele estava contaminado pela doutrina que o Espírito Santo tinha cessado. Passaram-se mais alguns anos e o Espírito Santo havia ficado esquecido. Mas de tempo, irmãos, quando eu falo esquecido, eu estou dizendo pela maioria, mas a linha dos fiéis, irmãos, as pessoas se reuniam com medo de serem descobertos que tinha a unção do Espírito Santo. Morria um, o Espírito Santo capacitava um, irmãos. Quem aqui já é batizado com o Espírito Santo? Deixa eu ver. Não, é não? Vamos mudar esse quadro.
ser batizado, que batismo é uma vez só. Depois a gente busca renovação, irmãos. Renovação. Agora eu vou comprar, vou entrar de quando, Irmã Maria, repete a pergunta da senhora, Irmã Maria. Lembra da pergunta que a senhora fez sobre o avivamento? Só lembra da pergunta? Pergunta de novo. Derramamento de avivamento Nos últimos tempos. dos tempos. É a prova do avivamento dos últimos tempos. Isso, a igreja ficou desse tuc até no século XIX. No século XIX, irmão, nasceu um negrinho, pretinho, chamado William Seymour, William Joseph Seymour, filho de escravo. Filho de escravo. Aí ele, quando tinha mais ou menos seus 14 a 16 anos, ele ouviu falar de Jesus. Então ele chegou até o pregador daquela noite e falou assim: aqui, o senhor falou, irmãos, filho de escravo tem pensamento de escravo, irmãos. Certo? Filho de escravo tem pensamento de escravo. O escravo só pensa em quê? Liberdade? Não. Trabalhar e comida, trabalhar e comida, trabalhar e comida. O escravo só pensa nisso. Aí o filho de escravo, que era livre, ele não sabia aproveitar a oportunidade, foi trabalhar para alguém. E só que um dia ele viu alguém pregando e falando sobre Jesus, sobre a salvação, sobre a graça. Ele chegou até aquele homem com todo receio, irmãos. Filho escravo, só tem que andar de cabeça baixa, às mão para trás ou mão aqui. Agora imagina aquele neguinho chegando perto: ô seu pregador, ô seu missionário, se eu fazer uma pergunta para o senhor, pode fazer. Como é que é o seu nome? Meu nome é William Seymour, senhor. William Jobson Seymour. Pois não, William, pode pregar, pode perguntar. Aqui, uma pessoa negra que nem eu, será que Jesus também usa, também aceita e tem a salvação? O pregador falou: tem. E ele então aceita Jesus. Aí ele deixa de trabalhar para aquele moço que ele trabalhava, vai trabalhar como pregador. E ele começa a estudar a palavra, depois ele começa a trabalhar no restaurante de copeiro. E aí vai. Mas ele começa a estudar as escrituras e entende que o derramamento do Espírito Santo era a promessa. Então é um grupo, ele se uniu a um grupo de pessoas, que ele até não era muito quisto, que no lugar que ele estudava, irmãos, era a faculdade de branco. E hoje você tem a oportunidade de estudar e não estuda. A cadeira dele não podia ficar nem na última sala. Sabe como é que ele estudava? As portas estavam ali, ele ficava no corredor e olhando pela porta que o professor ensinava para os brancos. Mas estudou. Preconceito? No século XIX, negro não era nem considerado gente. Os irmãos têm uma ideia, nós que éramos negros não éramos nem. E na verdade aqui, acho que só escapava aqui a Samanta. Que a cobarda, tudo era negro. Nós chibata comia para todo mundo aqui. Mas essa manta é amarela. Então também estava na chibata. Então, irmãos, os irmãos entenderam. Aí ele começou, depois ele mudou de cidade. Os irmãos entenderem esse despertamento do Espírito Santo, para nós mantermos a nossa identidade. Nesse despertamento, irmãos, quem já ouviu falar na Rua Azusa? Já ouviu falar na Rua Azusa? Já ouviu falar? Lá nos Estados Unidos, irmãos, no século XIX, o William Seymour então começou a pregar, orava 6 horas por dia. Quanto você ora? Não fala horas, não. Você ora pelo menos 6 minutos por dia? Eu oro 1 hora. 1 hora. Quem ora mais? 1 hora? 1 hora de madrugada, 1 hora de 5 horas da manhã e 1 hora... De 7 às 8. Meio-dia, 11 horas, né? 7 às 8. Então, 1, 2... Mas agora 4 horas por dia. Glória a Deus!
Quem ora mais? Ele orava 6 horas por dia. Uma hora à noite, madrugada de manhã. Ele orava 6 horas por dia. Naquela época, irmãos, naquela época a energia elétrica ainda nem existia direito. Eram algumas capitais que tinha. Irmãos, atencione. Não existia energia elétrica. Quando dava 7 horas da noite, o pessoal ia tudo para a cama. Eu lembro na roça lá, o pessoal ligava, era 7 horas para economizar querosene. Eu concordo com era para economizar querosene. Certo? Aí a gente estava deitado, às vezes chegava uma visita, todo mundo levantava e ia bater papo com a visita. Mas normal 7 horas da noite, porque a gente ia para casa de alguém ia para casa da gente, ficava assim, para não ficar todo mundo dormindo cedo. Certo? Aí ele então começou a orar, e nessas orações o Espírito Santo batizou William Seymour, oh aleluia, houve despertamento espiritual, e ele chegou na igreja e já começou a pregar, pentecostal, falar em mistério, mas alguém levantou a mão querendo e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Esse é o nascimento do reavivamento. Só que na Escócia chegou esse comentário que o Espírito Santo estava batizando nas Américas. O povo foi para a América. Aí 2 homens que não conheciam se encontraram lá. Um chamava Daniel Berg, outro chamava Gunnar Wingren. Quem são esses homens? Quem são? Suécia. São suecos. São os pioneiros da Assembleia de Deus. O que tem eles? Eu vou te jogar. Eles foram para... Pioneiros. Pioneiro, aquele que abre uma coisa, aquele que chega. Pioneiro do Brasil. Eles vieram para o Brasil e começaram a igreja. Pioneiro que começa alguma coisa. Começou alguma coisa. Fundador, vamos dizer assim. Eles então se conheceram nesse movimento e um é batizado com o Espírito Santo. Passados mais ou menos um mês, o outro é batizado com o Espírito Santo. E ainda não se conheciam. De repente, vão para um congresso. E ali o Espírito Santo fala no coração dos dois. E surge então o nome Brasil. Ou melhor, Brasil não, o nome Belém. No coração dos dois, eles não se conheciam. Eles foram, depois se conheceram e tudo com a chama no peito para falar de Belém. Um trabalhava numa empresa, o outro na outra, e começaram a manter uma amizade. Vamos conversar com o pastor? Pastor, o Espírito Santo está falando com nós, pastor. Sobre o que o Espírito Santo está falando? Ele está falando uma coisa para nós ir para um lugar chamado Belém. Foram olhar no mapa. O pastor falou: existe 2 Belém no mundo. Uma é onde Jesus nasceu, é muito longe, não tem como ir não. A outra é um país recém-descoberto aí, que é o Brasil. Tem um lugar lá que chama Belém do Pará. Vocês querem ir para lá? Querem. Aí conseguiram algumas coisinhas, aí um deles vai na empresa e fala com o patrão: tem que ir para a obra missionária. O patrão fala: não posso dar seu assento. Você tem certeza que você quer ir? Quer? O patrão vai lá, pega um pacote de bolacha, biscoito para quem não entende, e dá para ele. O que eu posso fazer para você é isso: dá ele um pacote de bolacha. Alguém fala: poxa, O que ele ia fazer com isso? com isso? Irmãos, tudo tem um símbolo. Naquela época, quando alguém te dava um pacote de bolacha, significa: eu acredito no seu propósito e determino que aquilo que está no seu coração se realiza. Ele então pega aquele pacote de biscoito, entram no navio e vêm para o Brasil. Chega no Brasil sem falar português. Eles falavam o quê? Sueco. É sueco, né? Quer dizer, é sueco. Falava sueco. E um pouco de inglês. Chegaram no Brasil sem, desceram do navio, irmão, não conhecia ninguém. E o estômago, Lá nas costas. com fome, com frio. As bolachas. As bolachas comeram no navio, não Tá, falaram de bolacha. claro. Que lá em casa não duraria nem 5 minutos. Quantos peixes na vida? Aí, irmão, eles vão para debaixo de uma árvore com fome. Irmãos, olha o que Deus faz, como é que Deus cuida. Vão para debaixo de uma árvore com fome.
De repente caiu uma fruta, puf, na cabeça de Gunavi. Deus é maravilhoso. Hã? Olha maçã, né? Manga. Que fruta é essa? Manga. Uma manga. Pô, esse negócio caiu na minha cabeça. Será que você é de comer? Ah, não sei. Pô, mas com fome que eu tô, isso falando na linguagem deles, eu estou traduzindo só o português o que eles disseram. Eu vou experimentar. Vamos experimentar? Vamos. Aí, rapaz, que negócio é gostoso. Ah, tem um outro ali. Ó, que cheiro empaturrado de manga. Aí, com muito custo, vai aqui olhar no lugar que era a igreja. Chegaram na igreja, ficaram na porta, aí o pastor chegou e disse, mostrou Bíblia. Mostrou Bíblia. Aí o pastor é crente. Pode entrar. Foi dormir na igreja, no porão da igreja. Os irmãos da escola dominical estão mostrando as raízes, a origem do Espírito Santo, porque essas ideologias aí que estão surgindo, essa eu estou mostrando a nossa identidade. Aí foi no porão da igreja. Um foi trabalhar de jardineiro e o outro veio estudar para aprender a falar o português. E eles falavam em língua estranha, só que o pessoal pensava que estavam falando na linguagem deles lá. Aí aprendeu a falar mais ou menos o que trabalhava e o outro estudava, eles se mantinham. Eu trabalhava, eu sustentava, você aprende inglês e você é português e você me ensina português. E os dois estão aprendendo português junto. É um belo dia, um que já estava falando mais ou menos em português, pediu a oportunidade e eu, senhor. Aí o pastor então deu a oportunidade e ele chega e falou, meus irmãos, nós estamos aqui para dizer que o Senhor Jesus, Ele ainda salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. Saiu da igreja, bate de chute. O pastor pegou e jogou lá, some daqui, seus ordinários, vem com essa heresia para cá não. Mas na igreja, o Espírito Santo vai lá e dá uma flechada em uma mulher. Vá! A mulher sai, vai para casa, volta e vê os homens na porta da igreja sem lugar nenhum para ir. Ela vai aqui, ó. Negócio seguinte, eu não sei se esse negócio que vocês falou, se é de Deus não. Mas uma coisa é, irmã Celina Albuquerque, eu tenho um porão lá em casa. E eu vou orar a Deus. Vou colocar vocês no porão. Se esse negócio que você está falando é de Deus, eu também quero. Isso é mais ou menos para as 9h30 da noite, irmãos. Mas ele joga dois caras lá no porão. E vai com o joelho em cima. Porão que fala, não é que a casa de soalho. Era de madeira, não era de laje, não. É soalho que está. A soalho. Mas era um porãozinho que tinha. E ela foi pro joelho. Senhor, esses dois malucos chegaram pregando que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor batiza com o Espírito Santo, que o Senhor leva o homem para o céu. Eu quero também. Eu tenho até 7 horas da manhã, Jesus. Se o que o Senhor, se eles falaram é do Senhor, eu também quero. E ela começou lá em cima, Jesus, me dá. Jesus, eu quero. 9h30, vai para 10h30. Jesus, eu quero. Me dá, se é verdade o que eles falam, eu quero. Jesus. De 10h30 vai para 11h30. E ela continua, Jesus, me dá. Jesus, eu quero. Jesus, eu preciso. Dá 1h30 da madrugada. E os homens lá embaixo, Jesus, batiza ela. Jesus, batiza ela, Senhor. O Senhor sabe que nós viemos aqui segundo a tua palavra. Quando foi aproximadamente 2 da manhã, a mulher começa a sapatear lá em cima. E começou a falar em mistério. E começou a falar, e o Espírito Santo entrou ali. Aí os assembleanos cantam, né? O que os assembleanos cantam, irmãos? O que os assembleanos cantam? Fala sério. Em Belém do Pará, onde começou a doutrina e os dons, Deus enviou um batismo de fogo para os fiéis.
Foi em 1910. Aleluia, irmãos. Ali começou a irmã Celina, em 1910, começaram a falar em 1911. Canta 910 só para dar o ritmo do hino. A irmã Celina começou a falar em mistério, e ali começou o culto na casa dela. Um ano depois, o missionário Val e os homens que ficaram, os outros pioneiros que ficaram, os primeiros irmãos, eles foram para casa, voltaram. Quando voltaram, tinha dado um nome à igreja. Eles não vieram para fundar a igreja, eles vieram para pregar o nome. Aí colocaram o nome Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus está até hoje. Já tem mais de 110 anos. E nós estamos aqui pregando e falando que Jesus, Ele salva. Ele cura. Ele batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. O segredo para o batismo com o Espírito Santo, irmãos, é estar no pedir, no buscar. Aleluias! Agora existe um movimento aí, a sutileza de Satanás, ela vem dizendo, irmãos, que a igreja hoje, ela não precisa mais, não tem esse negócio de Espírito Santo, que foi só para a igreja primitiva, usando as ideologias de Se não tiver Espírito Santo, abortinho. como é que a igreja vai fazer? Hã? Se não tiver Espírito Santo, como é que a igreja vai viver? A igreja não vive. Não vive. Sem o Espírito Santo não tem igreja, Não irmãos. tem nada. Mesmo aqueles que não creem, o Espírito está lá. E nós, irmãos, sabemos que nós, mesmo quem não crê, o Espírito está lá, agindo no meio deles. Porque igual o apóstolo Paulo falou, olha, não peçais que falais em língua. E a nossa leitura em graça, ela vem clara a dizer-nos, irmãos, olha, a nossa leitura em graça não, a nossa leitura bíblica em graça, né? Que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Mas o camarada, ele, na igreja dele, a igreja que ele diz que não acredita no Espírito Santo, mas o Espírito Santo dá cada sabedoria, os pregadores que eles... É tremendo, irmãos. E não é só no Brasil, nós também no Japão, os japoneses cantando o hino da harpa. Irmãos, a Assembleia de Deus começou no Brasil, mas a Assembleia de Deus já migrou para todos os países, expandiu, certo? Glória a Deus. Eu não prego a Assembleia de Deus, eu não anuncio a Assembleia de Deus, eu pertenço à Assembleia de Deus, eu anuncio a Jesus Cristo e este ressuscitado, Graças a Deus. que é, como diz o apóstolo Paulo, é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para nós que temos a primícia do Espírito Santo é poder de Deus. Glória a Deus. Que para uns é loucura, para outro é escândalo, mas para nós é transformação de vida. Amém? Amém. Aleluia. Deixa, agora o Espírito Santo, irmãos, ele está aqui. Ele é autêntico. Agora, por que às vezes eu não recebo, eu não sou renovado? Por quê? Hã? O que eu falei aqui, irmão? Eu estou à porta e bato. Eis que eu estou, Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ouvir a batida, abrir a porta, eu entrarei. Ontem fui fazer uma visita à casa da Clara, a mãe dela. Cheguei lá, Samanta, entra pra dentro. Eu fiquei lá fora. Por quê? Porque eu sou educado. Eu chego na casa do Joaquim. Ô, sou Quinta! Vamos, Joaquim! Eu não chego entrando, eu posso ver a porta aberta. Se eu não for convidado, eu não entro. É questão de respeito, é questão de educação. Chego na casa do Moraes lá, bato o portão está aberto. Eu já entrego uma vez, Moraes? Não. Chego, bato, se ninguém atender, eu vou embora. Pastor, aí eu tenho que vir cá e me ver. Me viu? Entra aí. Aí eu vou, abro o trinco do portão e entro. Isso é questão de educação. E o Espírito Santo
Santo também ele é educado, ele está à porta e bate. Agora, se você abriu a porta, como é que eu abro? Pastor, pergunta para mim como é que abre a porta, gente? Como é que abre a porta, pastor? Lembra a irmã Celina Albuquerque, irmãos, que eu acabei de falar dela? O que ela fez? Eu quero, me dá, eu quero, me dá. Este Jesus falou: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis. Me dá, Senhor, me batiza, me renova, me enche, me transborda, me transforma. Agora, existe, irmãos, o pentecostal e os neopentecostais e os pseudo-pentecostais. Pergunta para mim quem é pentecostal, quem é pseudo e quem é neo, irmãos. O que é isso? Que é todos eles. Pentecostal. Existem duas igrejas pentecostal no Brasil. Só duas. Assembleia de Deus e, para surpresa de muitos, cristão no Brasil. Linha doutrinária diferente. Porque a Assembleia de Deus é pautada na Bíblia. E aí, infelizmente, a cristã do Brasil ela tem outros segmentos doutrinários. Não entro em mérito, cada um no seu entendimento. Mas a nossa é pautada na Bíblia. Depois veio os neopentecostais. Neopentecostais são basicamente iniciados por duas igrejas. Eu geralmente não falo o nome de igreja, mas hoje eu vou falar. A igreja pentecostal Deus é Amor e a igreja pentecostal Nova Jerusalém de Cristo. Eles não são pentecostais, eles são neopentecostais. Trouxeram inovações pentecostais. E através desse neopentecostais entrou muita meninice no meio da igreja. Começou a dar muito rodopio. Tem crente que chega e fala uma língua estranha. Irmãos, o camarada começa a falar língua estranha, sem lágrima no olho, irmãos. Me desculpa a expressão, não é bem língua estranha. É estranha, mas não é do Espírito, não. Porque a essência do Espírito Santo é lágrimas. A senhora já conseguiu falar em mistério sem estar chorando, ter chorado, irmã Maria? Não, eu também não. A senhora já conseguiu, Maria? Não. Agora tem uns camaradas aí que... Você olha o do cara falando 10 minutos em língua estranha no microfone, que vai pregar, perdeu a noção da palavra, começa a falar uma língua decorada. Isso aí não é Espírito Santo, isso é meninice. Isso é meninice. Pessoas que chegam. Eu lembro que eu fui pregar numa igreja neopentecostais há uns 20 anos atrás. Tinha um rapaz que gostava de cair no chão lá. Gostava de quê? Cair. Cheio do poder de Deus. Só que ele só caía debaixo do banco quando o rapaz era balançar das irmãs. Que poder é esse? Não, que poder é esse? Não, é um tal de rodopio. Agora, irmãos, esses neopentecostais está tendo até danças sensuais dentro da igreja. As irmãzinhas começam lá e... pelo amor de Deus, não, estou falando coisas que eu já vi. Você pode olhar na internet que você vai ver muito. Eu não concordo. Não concordo, não existe isso. Isso é meninice, é falta de temor de Deus, falta de respeito, porque o Espírito Santo só age com decência e ordem. Verdade. Aí depois tem os pseudo-pentecostais. Me desculpem, alguém vai até estranhar aí. Quem são os pseudo-pentecostais? Igreja Internacional da Graça de Deus e Igreja Universal. Eles são o quê? Pseudo-pentecostais. O que é isso? Tem os pentecostais. Neo significa novo. Pseudo é a terceira onda de pentecostais. Inventado? Hã? Inventado? Irmãos, eu não posso dizer se é inventado ou não. Eu sei pra todo Não mundo. devo. Eu não devo. Eu sei para todo mundo. Irmãos, eu só... É aquela história. Eu tenho divergências teológicas com eles. Eles ensinam, os pseudo-pentecostais, que a bênção é sinal de... A prosperidade financeira é sinal de bênção de Deus. Ou seja, riqueza, eles trazem um pensamento judeu. O judeu, para ele, quem é rico é abençoado. E esses, eles trazem o mesmo pensamento judeu, que aquele que é abençoado por Deus, ele enriquece. Bem que você tem um carro, joga, bate com a vara no carro, fala que isso aí é coisa deles, é doutrina deles. Mas eu quero dizer como Paulo,
O que é que Paulo falou quando começaram a reclamar? Tinha muita gente pregando diferente. Paulo falou assim, ó, há quem prega por amor. Há quem prega porque são chamados. Há quem prega para mostrar que sabe pregar. O Joaquim prega, vou mostrar que eu prego melhor que o Joaquim. Há quem faz isso? Tem. Existe concorrência de pregadores. Vamos prega por contenda, inveja e por dinheiro. Contenda. Inveja. Ou seja, eu não fui bem com o cara do irmão Ares, então eu vou pregar contra o irmão Ares. Eu vou dizer o que Ares diz. Eu não posso fazer isso, eu prego a palavra. E há quem prega por dinheiro. Não vou dizer nome de ninguém aqui, mas há quem prega por dinheiro. O que o apóstolo Paulo fala? O importante é que através de todo, Cristo venha alcançar alguns. A pessoa alcançou Jesus Cristo, está lá. A Bíblia diz que aquele que vem a mim de maneira alguma, eu lançarei fora. Mas se o líder... Não importa se seja por inveja, por contenda... Jesus está sendo anunciado, isso é bom demais, irmãos. Teve um dia que alguém falou comigo, mas aquele lugar tem igreja demais, em cada esquina tem um. Eu prefiro uma igreja em cada esquina do que um boteco. Certo, irmãos? Aí o que é que eu posso? Eu vou bom, eu fico na teologia de Paulo. O importante é que Cristo, por todos o meio, venha salvar algum. Agora, o problema é a pessoa que está lá, converteu lá, às vezes com o ensinamento errado, ela vê Jesus, ela vai ser salva. Mas o líder vai ser cobrado. O líder vai ser cobrado. Eu, como líder, se eu trouxer um ensinamento errado, vocês vão serem salvos. Mas eu vou ser cobrado. Porque Jesus diz, aquele que muito é dado, muito será cobrado. Se eu não ensinar a verdade como tem que ser ensinada, a cobrança vem de quem? Para a Ana? Para a irmã Clara? Para a irmã Samanta? Para a irmã Maria? Para a irmã Diva? Para o irmão Alisson? Para o irmão Joaquim? Ou para qualquer um que seja? Não. Vocês vão ser salvos. Mas eu vou ser cobrado. Eu posso chegar lá, naquele dia, ver um Joaquim com a coroa brilhante na cabeça, né? Galardões ali de recompensa, e eu ensinei o Joaquim errado, mas ele creu de verdade. Eu ensinei a irmã Clara errado, mas ela creu de verdade. Eu ensinei a irmã Diva errado, mas ela creu de verdade. Naquele dia ela vai ter a recompensa dela. Isso. Imagina eu lá só com a minha careca brilhando, sem coroa, sem recompensa, a minha obra sendo pôr no fogo, sendo obra de palha, de feno ou de madeira, e queimando e virando cinza. Aí eu olho para o Joaquim, é ouro brilhante, olho para a Ana, irmã Clara, é ouro, olho para a Maria, é prata, olho para o irmão Diva, para o irmão Alisson, para a irmã Samanta, é pedra preciosa. E eu lá sem nada, cinza. Isso, irmãos. Nós temos que fazer a obra de Deus para a honra e glória do nome do Senhor. Que nós somos pentecostais, nós somos. Que nós pregamos a palavra de Deus, nós pregamos. Que nós defendemos as Escrituras, nós defendemos. Que nós dizemos que a salvação é pela graça, não precisa de ninguém fazer sacrifício para ser salvo, nós defendemos. Nós dizemos que a salvação é também pela graça em Cristo Jesus, é pela graça em Cristo Jesus. Nós defendemos os 5 pilares do Evangelho. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. E no próximo domingo nós estaremos falando sobre os desigrejados. Pesquisa sobre isso na internet, os majores.